Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Na disciplina de geometria, nós vamos continuar falando ainda sobre razões trigonométricas. Vamos relembrar alguns conceitos que nós vimos na aula anterior. No triângulo retângulo, agora então a gente considera um ângulo alfa. E a partir desse ângulo agudo alfa, nós conseguimos três razões trigonométricas, que vocês já aprenderam a fazer na aula passada, como eu disse. Então, o seno de alfa é sempre pegar o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa é sempre pegar o cateto abaixo aqui do ângulo, ao lado do ângulo, que é o cateto adjacente, dividir pela hipotenusa. E a tangente é sempre você pegar o cateto oposto ao ângulo agudo dividido pelo cateto adjacente. Muito bem. Então, nós vamos expandir um pouco agora esse conhecimento. Porque até então nós tínhamos o ângulo indicado por uma letra grega, estão lembrados, né? A gente usou o alfa, o beta em algumas situações. Então agora aqui nós vamos ter a medida angular mesmo, né? Nós vamos usar o ângulo que vai medir 10, 12, 15, 30 graus. E aí nós vamos ter que nos basear numa tabela existente no livro de vocês, que eu vou apresentar agora, para que você dê uma olhadinha. Essa tabela está lá na página 244 e 245. Deem uma olhada aqui. Por exemplo, se eu quisesse saber quais os valores de seno, cosseno e tangente de 12 graus. Estão acompanhando aqui? Então, ó, a primeira coluna refere-se aos valores do seno, a segunda do cosseno e a terceira da tangente. Então, eu vou lá em graus, em ângulo, né? E vou pegar aqui 12 graus. Então, eu sei que seno vale 0,208, seno de 12 graus. O cosseno vale 0,978 e a tangente vale 0,213. Isso só para o ângulo de 12 graus. Se nós mudarmos para cá, ó, isso vai ampliando até o ângulo de 90 graus. Então, várias situações que nós vamos trabalhar agora, nós vamos usar esses valores que você pode buscar exatamente nessa tabela na página 244 e 245. Vamos prosseguir então. Aí nós temos uma aplicação, né? Nós temos aqui, ó, é uma situação já mais contextualizada, ela não é simplesmente o triângulo retângulo por ele mesmo, né? Então nós temos assim, um avião levanta voo sob um ângulo de 18 graus. Então lá, naquela tabela que eu mostrei para vocês ali de 12 graus, eu vou ter que buscar o valor de 18 graus agora. A que altura a aeronave se encontra após percorrer 35 km, mantendo esse mesmo ângulo? Olha, eu fiz um esboço aqui, um desenho, né? Então aqui nós temos a pista, aí o avião levanta voo sobre um ângulo de 18 graus. Depois dele ter, né, percorrido 35 km, então eu imagino que esse segmento aqui, ó, vale a 35, tá? Qual que vai ser a altura, né? Que altura que essa aeronave vai estar quando ela chegar aqui exatamente? Obviamente a altura tem que ser perpendicular. Observe que essa situação, olha, né? Eu tenho na verdade a formação de um triângulo retângulo. E o ângulo que até agora a gente chamava de alfa, agora eu tenho um valor. É o ângulo de 18 graus. Analise com calma comigo. Bom, eu quero a altura da aeronave na hora que ela atingir esses 35 km, quer dizer, a hora que ela chegar exatamente nesse ponto. No triângulo retângulo, essa altura é o que nós não conhecemos, nós vamos chamar de x, beleza? É o que eu quero encontrar, já que tem que ser uma medida perpendicular, quer dizer, em linha reta, porque a altura tem que ser assim. E essa medida nós conhecemos, pelo que o enunciado fala, que o avião já andou 35, ou já voou, melhor dizendo, 35 quilômetros sob esse ângulo de 18 graus. Aí analisem comigo. Eu quero o cateto oposto ao ângulo agudo dado. Oposto. E esse valor é o valor da hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa, ó, vem aqui um pouquinho nas fórmulas. Nós vimos que a única que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então é assim que eu descubro qual razão trigonométrica que eu vou aplicar nessa situação. Então vamos resolver isso. Então eu já sei que é seno de quanto? De 18 graus. Quer dizer, ao invés de escrever seno de alfa, eu escrevo seno do ângulo agudo dado, agora numericamente conhecido. Nós sabemos que o seno é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo agudo? O x
dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O 35, nesse caso, 35 quilômetros. Aí, como que eu vou saber o valor de seno de 18 graus? Então, vamos voltar para a tabela, tá? Lembra que eu já mostrei para vocês? Nós já vimos o de 12 graus. O de 18 graus, ó, tá aqui, né? Então, lembra que o primeiro valor aqui é do seno, o segundo do cosseno e o terceiro é tangente. Então, eu vou lá em graus que eu tenho, né? Que é a abertura angular de 18 graus. E eu sei que vale 0,309. Ó. Seno de 18 graus vale 0,309. É assim que eu busco. Então, no lugar, voltando aqui, no lugar de seno de 18 graus, eu vou colocar o valor numérico correspondente, 0,309, que é igual a x sobre 35. Observe que novamente nós estamos deparando com uma proporção. A diferença daqueles outros exercícios que nós fizemos da aula anterior é que aqui a gente trabalhava muito com fração. E aqui nós estamos utilizando a notação decimal, né? Números com vírgula, como a gente fala, né? Então, como não tem nada embaixo, subentende-se que aqui é 1. Então, a gente vai ter que se apropriar disso. Multiplico o meio pelos extremos, eu vou ter uma vez x, x. Se eu pegar 35 vezes 0,309, isso vai dar 10,815. Então, 10,815 o quê? Quilômetro. Então, implica que o avião, depois de ter percorrido, né, nessa abertura angular de 18 graus, 35 quilômetros, ele já vai estar a quase 11 quilômetros de altura. Então, essa é a primeira aplicação. Vamos para a segunda aplicação. Acompanhe aqui. Em um determinado momento do dia, os raios solares estão inclinados 50 graus em relação ao Sol, projetando no chão uma sombra de 4 metros de comprimento de um poste. Qual é a altura do poste? Então eu fiz o esboço aqui também, ó, tá vendo que esse croquis, esse desenho que a gente faz, ajuda bastante na interpretação, né? Então isso aqui seria o poste, né? Poste assim muito moderno, é o que eu consegui desenhar, tá? Então aqui está o Sol. Então nesse momento, está dizendo ali que os raios solares estão inclinados 50 graus. Então quer dizer, projetando-se aqui no poste, é exatamente a formação da penumbra, da sombra, né? E ele está dizendo que essa sombra mede exatamente 4 metros. E aí ele quer saber qual a altura do poste, né? No primeiro exercício nós também estávamos calculando a altura e eu precisei de seno. Será que aqui, para calcularmos a altura do poste, eu vou precisar de seno novamente? Será que é sempre a mesma coisa? Não, nós temos que analisar com calma. Porque no outro exercício foi dada a medida da hipotenusa e aqui não. Foi dada a medida da sombra, né? Então isso aqui, se nós olharmos no ângulo agudo, é o cateto adjacente. E eu quero saber a medida do cateto que está oposto. Não tem nada com hipotenusa agora. E nós já vimos que a única razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Então, nesse caso, nós vamos ter que usar a tangente. Bom, deixa eu passar aqui na frente. Então, nós vamos ter assim, tangente, qual que é o ângulo em questão agora? O ângulo é 50 graus. Então, tangente de 50 graus é igual cateto oposto, que eu chamei de H, mas se for mais cômodo para você, pode continuar chamando de X, tá? Essa variável ela pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, né? Normalmente a gente usa o X, o Y, mas a altura a gente está convencionado chamarmos de H, mas poderia ser o X. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós vamos voltar novamente na tabela e nós temos que localizar aqui, ó, o ângulo de 50 graus. Já localizei. Mas eu não vou pegar o valor do seno nem do cosseno. Eu vou pegar o valor da tangente, que é 1,192. Estão vendo aqui, ó? A tangente de 50 graus vale 1,192. Então, no lugar da tangente de 50 graus, eu coloco 1,192, que é igual a H sobre 4. Acho que a interpretação é o mais difícil, porque a resolução é algo bem simples. Novamente, nós multiplicamos o meio pelos extremos e vamos ter 1 vezes H é H. E se nós multiplicarmos 1,192 por 4, dá
4,768. Nesse caso, como a unidade de medida utilizada é metros, então eu vou escrever 4,768 metros, é a altura do poste nesse caso, né? Só orientando vocês, esses dois exemplos que eu fiz são do livro de vocês, tá? Voltando aqui, ó, o do avião, ele está na página 246, você pode ir dando uma olhada lá se quiser. E esse dos raios, a incidência do raio solar aí na projeção da sombra, está na página 248. Então, esses exercícios são do livro didático de vocês, certo? Bom, espero que tenham compreendido bem. Capriche na resolução das atividades. Um abraço.